Olá, pessoal! Olá, crianças! Dando continuidade às nossas atividades remotas, eu sou a professora Rosemary, do segundo ano A, e hoje vamos continuar o bloco de atividade 01, que vai do 10º quesito até o 21º. Antes da gente começar a responder, eu trago aqui uma definição sobre gêneros textuais. E digo que gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Eu trago agora para vocês um exemplo de alguns gêneros textuais. Eu separei hoje para o nosso encontro o gênero textual chamado fábula, receita, cantiga e poesia. A fábula, esse primeiro gênero textual que eu trouxe hoje, são pequenas histórias. Os personagens geralmente são animais e têm a função de transmitir uma lição de moral. Então, eu trago hoje um texto de uma fábula, que é o Leão e o Ratinho. E diz assim: um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Então, toda vez que nós falamos de fábula, nós utilizamos personagem em formato de animais e sempre tem uma moral da história. Neste exemplo, a moral da história foi que uma boa ação ganha outra boa ação. Já uma receita é um texto instrucional que a gente viu esta semana, que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. Então, eu trouxe aqui um pedacinho de uma receita de bolo de milho. Na verdade, aqui só constam os ingredientes, falta ainda o modo de preparo, mas o objetivo deste vídeo é mostrar a vocês a característica de uma receita. Observem que é natural que fiquem organizados um abaixo do outro. Já quando nós falamos de cantiga, é uma composição curta, própria para ser cantada. Eu trouxe aqui dois exemplos, de uma cantiga, que são cantigas de rodas, que a gente conhece. Uma é Atirei o Pau no Gato, a outra é da Borboletinha, mas poderia também ser cantigas de niná. E eu trago também aqui um exemplo de a poesia, que a gente já estudou um pouquinho essa semana, e eu digo que a poesia é a arte de compor através de versos. E trouxe aqui uma poesia chamada Minha Escola, que diz assim: quando eu vou para a minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? Agora vamos responder ao 10º quesito. O 10º quesito diz assim: leia o texto abaixo. O nome do texto é Salada de Frutas. E observem que em destaque tem um nome chamado ingredientes. Os ingredientes são 2 bananas, 2 morangos, 2 maçãs, metade do mamão, uma lata de leite condensado. Depois, continuando esse texto sobre salada de fruta, você tem o modo de fazer: lavar as frutas, cortá-las em pedaços pequenos, colocar em um pote, cobrir as frutas cortadas com leite condensado. Em seguida, no quesito número 11, ele pergunta: agora responda a questão. Esse texto é uma? No primeiro quadradinho, ele pergunta se esse texto foi uma fábula. No quadradinho de baixo, ele pergunta se é uma receita. No quadradinho lá de cima, do outro lado, ele pergunta se é uma cantiga. Ou, por último, ele pergunta se é uma poesia.
Ora, se você observou a explicação anterior sobre os gêneros textuais, esse texto sobre salada de frutas se enquadra na categoria receita. Então, a resposta correta é a resposta onde diz receita. Aqui começa com a letra R. Agora, vamos falar um pouco sobre tabelas e gráficos. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre tabela. Tabela é uma representação de dados organizados em linhas e colunas. Observem aqui no exemplo desta aula de hoje que eu trago dois exemplos de tabela. Uma tabela sobre o dia da semana, juntamente com a sua temperatura máxima ou mínima. Então, uma tabela sobre a temperatura, né, se vai fazer calor, se vai fazer frio. E a tabela ao lado é uma tabela de campeonato do Brasileirão, onde estão organizados os times de futebol. Então, a tabela ela serve para pegar esses dados e deixá-los organizados. Já o gráfico são representações visuais utilizadas para exibir os dados. Então, eu trago dois exemplos de gráficos para vocês. O primeiro gráfico, onde diz notas da turma, é um gráfico que a gente chama de coluna, porque o desenho ele está em pé, então a gente lembra, né, de uma coluna de construção que fica sempre em pé. E o gráfico do lado, sobre o consumo de energia nos últimos 7 meses, é um gráfico de linha. Então, observe que ao invés de estar em pezinho como no primeiro, os dados estão deitados, né? Estão na horizontais, então é chamado de gráfico de linha. E dando continuidade a esse assunto, a gente tem um pequeno texto para refletir, para que depois a gente possa realizar a atividade, tá bom? Então, esse texto para refletir diz assim: atos de solidariedade. Atos de solidariedade estão presentes em todos os momentos e em todos os lugares. Em casa, na rua, na escola e na sociedade como um todo. Mas o que são atos de solidariedade? E eu digo aqui embaixo que atos de solidariedade são atos de bondade, de compreensão com o próximo. E diante disso, a gente tem agora o 12º quesito que fala sobre a turma da Ariel. E diz assim: a turma de Ariel resolveu ler alguns livros de histórias para seus vizinhos que são idosos. Veja a quantidade de livros que cada criança leu na tabela abaixo. Uma coisa importante, gente, de destacar é que se a turma dessa criança, Ariel, resolveu ler livros, né, de história para seus vizinhos que são idosos, isto é um ato de solidariedade, tá bom? Esta é a tabela, onde mostra as crianças de um lado da tabela e do outro lado mostra a quantidade de livros que cada criança leu. Observe que a primeira criança, que começa com a letra C, o nome dela é Carla e ela leu 4 livros. A criança de baixo, que começa com a letra G, é a criança Gael e leu 6 livros para os idosos. Já a última criança, que começa com a letra B, é a criança chamada Bia e leu 3 livros para os idosos. Observe que esses dados fazem parte de uma tabela. E agora a gente vai responder o 13º quesito, que é referente à quantidade de cada livro, né, que as crianças leram. Então, a questão ela diz o seguinte: agora, pinte os quadradinhos de acordo com a quantidade de livros de histórias que cada criança leu. Então, a primeira criança, né, que está com a roupinha rosa, é a criança chamada Carla. A segunda criança, né, que é esse menininho que está com a calça verdinha, é a criança chamada Gael. E a última criança, que está de saia amarela, é a criança chamada Bia. Então, voltando na tabela acima, a gente pode ver a quantidade que cada criança leu. E a resposta correta dessa atividade é pintar um quadradinho para cada um. Esse quadradinho pode ser pintado com a cor que você preferir. Observe que para a criança Carla, Gael e Bia, né, para as 3 eu usei a mesma cor, mas se você preferir, pode usar cores diferentes. Então, para cada livro que a criança leu, você deve pintar um quadradinho, ficando desse jeito, tá bom?
E ainda, continuando o assunto sobre gráficos e tabelas, no 14º quesito, pergunta assim: quem leu mais livros de história para os vizinhos? Então, no primeiro quadradinho é o nome da criança chamada Carla, no quadradinho do meio é Gael e o último quadradinho é de Bia. Então, você deve voltar à tabela, voltar ao gráfico, ver qual foi a criança que leu mais livros e marcar um X dentro do quadradinho correspondente ao nome da criança, tá bom? No próximo quesito é sobre atitudes, né, de solidariedade. E ele diz assim: pinte as imagens onde as crianças estão realizando atos de solidariedade. Então, você tem a primeira imagem, uma criança dando leite, né, para um gatinho. Na imagem ao lado são as crianças ajudando uma senhora a caminhar ou atravessar a rua. Na imagem de baixo do gatinho, né, são crianças compartilhando alimento. Na imagem de baixo, né, da senhora que está atravessando a rua com as crianças, é uma criança que não está compartilhando o brinquedo, né? Observe a expressão facial. No quadradinho de baixo das crianças, né, que estão compartilhando os alimentos, observe que tem uma criança aborrecida com a outra. E aí não está claro se a criança está triste e a outra está dando o presente ou se a criança tomou o presente, né? Então, se você achar que a criança está triste e a outra vai agradada no presente, então você pinta. Se você achar que não, que o presente era da criança e a outra tomou, então você não pinta. E por fim, são as crianças compartilhando o mesmo guarda-chuva no dia chuvoso. Então, qual desses atos você considera um ato de solidariedade? Tá bem? No próximo quesito, no quesito de número 16, é uma questão muito importante onde vocês vão escrever. E diz assim: neste período de quarentena, o que você fez ou está fazendo junto com a sua família? Desenhe no espaço abaixo e escreva um pequeno texto sobre isso, do seu jeito, né, do jeito que você souber. Então, crianças, você vai desenhar algo que você faz junto com a sua família nesta quarentena, se vocês assistem televisão juntas, ou se vocês gostam de fazer comidas, ou se vocês plantam algum tipo de árvores, não sei. E ao lado, nessas linhazinhas, você vai escrever com a sua letrinha do seu jeito. É importante que vocês tentem escrever do jeito de vocês e depois você pode fazer a leitura, né, para o adulto, para sua mamãe, para o seu irmão que ajuda a fazer a atividade, explicando o que você escreveu, tá certo? No 17º quesito, né, no quesito 17, você vai marcar um X nas atividades que você costuma fazer com a sua família. Então, eu vou ler todas as palavrinhas, né? No primeiro quadradinho diz passear, embaixo diz ficar em casa, depois assistir televisão, ir à igreja, visitar parentes. Ao lado você tem lá em cima viajar, brincar, estudar, praticar esporte ou andar de bicicleta. Então, o que você costuma fazer com a sua família, você marca um X, tá bom? Agora, iremos falar um pouco sobre moradia. Eu trago aqui para vocês algumas imagens de alguns tipos de moradias. Nós temos na primeira imagem uma moradia oriental, que são aquelas casas, né, que a gente vê em filmes ou desenhos japoneses. Então, quando a gente fala de casas orientais, são casas que ficam lá do outro lado do mundo, no Oriente. Nós moramos no lado ocidental do planeta, tá bom? Ao lado você tem uma casa, né, chamada de palafita, que é casas construídas com pedaços de madeira e geralmente fica em cima da água. Embaixo da casa oriental você tem um prédio, né, que é uma construção que a gente visualiza de forma muito fácil aqui na cidade grande. Ao lado do prédio você tem uma tenda e embaixo da tenda você tem casas de alvenaria, são casas construídas com tijolos. Embaixo do prédio você tem uma casa construída com gelo, é uma casa chamada de iglu e é muito comum em regiões muito geladas. A gente não tem iglu aqui em Recife, né? Recife não faz um frio desses a ponto de construir uma casa desse jeito.
Embaixo você tem uma oca, que é uma casa de índio, também muito comum, né, nas regiões indígenas. E por último a gente tem um castelo. Então são alguns tipos de moradia, mas o mais importante é o que diz o texto ao lado, né? Que a moradia é um direito implicitamente reconhecido pelo ECA. ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente, de maneira que a sua execução completa tende a proteger o direito à vida, à saúde, à intimidade, à integridade pessoal e à liberdade, direito de morar adequadamente, direitos de personalidade, crianças e adolescentes. Então, gente, toda criança tem direito à moradia. Todas as pessoas no mundo, na verdade, têm direito à moradia. E a moradia, né, da criança é o lar da criança e deve promover paz, tranquilidade, né, sem agressões, sem arenga, porque é o lar da criança, tá bom? Em seguida, a gente tem um pequeno texto do caracol, que diz assim: todos os seres vivos procuram lugar para agasalhar a si próprio e a sua família. E esse lugar chamamos de lar, de casa. A maioria das casas precisa ser construída. Um dos animais que já nasce com a sua casa nas costas e a carrega para todos os lugares que vai é o caracol. E no 18º quesito, né, no quesito 18, você vai fazer uma ação muito simples, que é de ligar. Você vai observar três figuras, né? Tem uma abelha, tem uma aranha e embaixo três pessoas que lembram uma família. E ao lado você tem três figuras. Então, a abelhinha, ela vai para que imagem seguinte, né? Ela vai para casa, ela vai para a colmeia ou para a teia de aranha? A aranha, ela vai para qual das três imagens do lado? E a família, né? Mora em que tipo de moradia aí do lado, tá bom? E uma curiosidade, você sabia que todos os seres vivos, seres humanos, plantas, animais, insetos e etc., passam pelas mesmas etapas de vida, ou seja, nascem, crescem, alguns se reproduzem e todos morrem? Pois é, gente, essas etapas fazem parte do ciclo da vida, que é nascer, crescer, reproduzir ou não, envelhecer e, por último, morrer. Vamos falar agora um pouco sobre seres vivos e não vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, as plantas. Os elementos não vivos são aqueles inanimados, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. E no 19º quesito, pergunta assim para a gente, né? Observe as imagens abaixo. Apenas uma delas não representa um ser vivo. Descubra qual é e circule. Então, você tem aí vários desenhos, né? Você tem desenhos de animais, de pessoas, de flores e de um regador. E qual desses objetos, qual dessas figuras não representa um ser vivo? Então, quando você localizar, é só circular, tá bem? Uma outra coisa importante, né? Nós, seres humanos, somos afetados pela natureza de várias formas. Uma das formas é o clima. Ele determina o que podemos ou não fazer em algumas situações. Então, observe aqui no quesito número 20, que tem uma imagem, né, de dia e uma imagem chuvosa, né? E ele pergunta assim para a gente: observe as imagens abaixo e desenhe ou escreva o que se pede. Na letra A, em um dia de sol, o que podemos fazer? Se você preferir escrever, ótimo. Se não quiser escrever e quiser desenhar, não tem problema. Então, o que a gente pode fazer em um dia de sol? E abaixo, na letrinha B, em um dia de chuva, o que podemos fazer? Tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre meios de transportes. Eu tenho aqui 3 exemplos de meios de transportes, que são os terrestres, os aquáticos e os aéreos.
No meio de transporte terrestre, são aqueles que se deslocam na terra, que andam na rua, nas estradas, rodovias, e são os trens, ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, dentre outros. Já os aquáticos são aqueles que deslocam-se na água, por meio de barcos, navios, balsas, canoas. E os aéreos são aqueles que se deslocam no ar, como os aviões, helicópteros, balões e dirigíveis. Agora, eu trago esse texto aqui para ajudar a gente a responder. Viver em sociedade significa também assumir alguns compromissos. À medida que crescemos, vamos assumindo compromissos que nos obrigam a sair de casa para resolvê-los. E nem sempre fazemos isto andando. Precisamos, algumas vezes, utilizar alguns meios de transporte, que foi o que a gente viu um pouquinho nessas informações aqui de cima. E agora, o que você vai fazer é o seguinte: vai escrever do seu jeito, né, o nome dos meios de transporte abaixo. Na primeira imagem, nós temos a figura de um trem ou de um metrô. Então, se você quiser escrever trem, tudo bem. Se achar que é um metrô, também não tem problema. Ao lado, nós temos um avião, depois um carro, abaixo uma bicicleta, um ônibus e, por fim, um navio. Então, do seu jeitinho, você vai escrever. Tá? Enquanto é isso, eu finalizo a aula de hoje por aqui.